Convido a igreja a abrir a palavra no Salmo 119. Leremos a última seção desse salmo, do verso 169 ao verso 176. Chegamos hoje ao encerramento dessa série de mensagens. Ensina-nos a amar a tua lei. E creio que o Senhor, durante esses domingos, tem nos despertado para valorizarmos, amarmos, buscarmos mais a tua palavra. E nessa manhã, mais uma vez, vamos ser lembrados disso, embora nós não tenhamos exposto o salmo completamente, mas uma boa parte o fizemos e desafiamos os irmãos a lerem o Salmo 119 por completo. 169 ao 176, o Senhor nos diz: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Senhor, mais uma vez, chegamos diante do Senhor em oração. E nesse momento, diante da tua palavra, ó Pai, pedimos, fale aos nossos corações. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar a tua palavra em nossos corações. E daqueles que ainda não te conhecem nessa manhã, que seja dia do Senhor, o bom pastor, encontrar a ovelha perdida. Em nome de Jesus nós pedimos por isso. Amém. Tão profundas são as nossas necessidades, que até chegarmos ao céu, não poderemos deixar de orar. Você tem necessidades? Não? Então temo que você desconheça a sua própria pobreza. Você não precisa pedir misericórdia a Deus. Nesse caso, que a misericórdia dele lhe mostre a sua miséria. Uma pessoa que não ora é uma pessoa sem Cristo. Essas palavras do pastor Charles Spurgeon, aqui elas são profundas e instigantes para nós. Porque todos nós possuímos necessidades, demandas que nos levam a um lugar de reconhecer a nossa condição, reconhecer a nossa dependência de alguém que precisa intervir em nossa situação, em nossa vida, em nosso caso. E o que nós temos aqui nessa sessão é justamente o salmista reconhecendo suas necessidades diante do Senhor, ao partir para a oração diante daquilo que ele encontra na palavra de Deus. Ele ora, ele suplica nessa estrutura aqui poética dos salmos e o faz a partir da palavra do Senhor. Nós acabamos de ler a última sessão desse salmo, que, como nós vimos, é dividida em 22 sessões, é um acróstico. Todas essas sessões começam com uma letra do alfabeto hebraico. E vimos também como nesse salmo, o salmista, o seu autor, ele dá ênfase à palavra de Deus, descrevendo características, a singularidade, a importância, o valor da Escritura. Nós não sabemos, não foi dito aqui ao longo das pregações, acertadamente, afirmando o autor desse salmo, porque de fato não nos é conhecido com certeza o autor desse salmo, mas muitos homens, muitos teólogos, Calvino, por exemplo, afirmam ser Davi, o autor desse salmo, por causa de algumas circunstâncias que nós percebemos aqui, a estrutura desse salmo, que é parecido com outros, então alguns atribuem a Davi. Mas
mesmo sem a gente saber categoricamente quem é o seu autor, nós percebemos que esse homem era um homem de Deus. Um homem que considerava, que estimava a palavra do Senhor. E embora ele não fosse perfeito, o que nós vemos aqui é alguém que almeja isso, persegue isso, tem como objetivo valorizar e viver essa palavra. Na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos esse salmo como um todo, nós percebemos que muitas dessas experiências se assemelham ao que nós vivemos, ao que nós experimentamos. E aqui não é diferente. Nessa seção onde ele conclui o salmo, ele expressa as suas necessidades. E o que nós vemos é que essas necessidades não são apenas dele, mas são necessidades nossas também. E é nesse sentido que eu gostaria de convidar você nessa manhã a reconhecer a sua necessidade. Primeiro, a necessidade de entendimento, no verso 169. O salmista, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece a sua pequenez, e ele se coloca diante do Senhor aqui para aprender mais de Deus e mais da sua palavra. Porque ele entende que somente assim ele poderia viver de uma forma a agradar o Senhor. Perceba que o desejo do salmista aqui não é simplesmente saber a respeito de Deus. Quem é Deus? Como se fosse mais um conhecimento na sua vasta categoria, na sua vasta biblioteca sobre conhecimentos diversos. Não é disso que se trata o conhecimento que ele busca do Senhor aqui. Primeiro nós precisamos ver aqui como ele se coloca de forma humilde diante do Senhor. O salmista ele se coloca como um pedinte espiritual diante de Deus, de tal forma que parece aqui na estrutura que uma das coisas que ele pede é que a sua oração, inclusive, chegue, como se isso não fosse capaz. Ele, Senhor, que o meu clamor chegue ao Senhor, que a minha petição chegue ao Senhor. Ele chega com humildade diante de Deus. E é assim que nós devemos nos achegar diante do Senhor também, com humildade, reconhecendo que em nós não há nada de bom, que nós não temos mérito nenhum para que o Senhor nos responda, para que o Senhor nos agracie, para que o Senhor nos alcance. Antes precisamos chegar mesmo com esse senso de indignidade, de reverência diante do Senhor. A gente precisa se lembrar daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres, os pedintes espirituais, porque deles é o reino dos céus. E a primeira marca aqui é justamente esse pedido para que a oração chegue de forma humilde diante do Senhor, esse homem faz aqui. E é interessante que ele se coloca diante do Senhor como se fosse algo inacessível. Mas ele chega também, ao mesmo tempo, confiando de que ele pode alcançar o trono da graça de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que nós podemos nos achegar à presença do Senhor, com confiança, como o autor aos Hebreus nos diz. Não por causa nossa, não por causa do salmista aqui que fez a oração, mas por causa daquele que faz um trono que parece inacessível se tornar acessível, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós então oramos, buscamos a presença de Deus, e Ele apresenta, suplica para que Deus atenda o seu pedido. E qual é o pedido do salmista aqui? Não era por riqueza, não era por saúde, não era para ter uma vida livre de problemas, embora possamos pedir por tudo isso. Mas o que ele pede aqui é para que o Senhor lhe concedesse entendimento de tudo aquilo que estava posto diante dele a partir das Escrituras. Mais do que um conhecimento teórico, mais do que um saber o que está na Bíblia, o salmista queria ter entendimento, isto é, a capacidade, o poder de praticar o que ele conhecia da palavra de Deus. A capacidade de viver aquilo que ele lia na Bíblia. A capacidade de experimentar, de vivenciar aquilo que ele escuta, aquilo que ele aprende. E uma das marcas desse salmo é mostrar que nós só conseguimos esse entendimento, a sabedoria, se o nosso coração, se a nossa mente estiver conectado com o Senhor. É interessante nós pensarmos isso nos termos aí
de sistema de comunicação. Nós temos muita gente aqui na igreja da área de comunicação social, gente que trabalha com linguística, professor de letras aí, e sabe que esse sistema de comunicação, ele tem alguns elementos. Tem o emissor, tem o destinatário, tem o meio em que essa comunicação vai acontecer, tem a mensagem, o conteúdo, o código, que é a língua portuguesa, né, o meio que nós falamos. Nós sabemos que nem sempre esse sistema funciona porque existem ruídos. Ruídos que atrapalham essa comunicação. Às vezes, uma palavra que não é dita corretamente, ou a desatenção do próprio destinatário, o meio que faz com que a mensagem não chegue corretamente, ou a língua portuguesa que às vezes não é comunicada corretamente, ou não é escrita muito bem, e a pessoa não consegue entender. Existem ruídos. E, meus irmãos, pensando nisso, nesses termos, na palavra de Deus, Deus é o emissor, Ele nos deu a sua palavra. Nós temos acesso à palavra de Deus. Destinou essa palavra a nós, o seu povo. E semana após semana nós temos o contato com essa palavra, seja aqui na igreja, você ouvindo na EBD, nos cultos, seja na sua casa. E a gente se pergunta por que então a gente que tem tanto contato com essa Bíblia, no celular, na internet, impressa, em várias línguas, por que a gente não tem entendimento? Por que a gente não tem sabedoria? E a resposta são justamente esses ruídos. Os ruídos que atrapalham essa comunicação. O pecado que muitas vezes rouba de nós a alegria, o interesse, a atenção da palavra. Quantas vezes não damos a devida importância às Escrituras? Quantas vezes nós não temos sido a melhor terra para a semente do Evangelho que é lançada? Quantas vezes estamos cansados, entediados, enfadados, ou já achamos que sabemos de tudo e não precisamos mais ouvir uma mensagem, ler livros que falam a respeito das Escrituras, ou até mesmo nós podemos estar seduzidos por outros conhecimentos, por outras fontes de autoridade, e a gente não julga mais a Bíblia tão importante assim. A Bíblia não serve para o que eu faço no meu trabalho. A Bíblia não serve para como eu vou ler o mundo aí fora. A Bíblia não serve para como eu vou lidar com relação à educação, à saúde. Então nós não julgamos a Bíblia tão importante assim. E assim nós vamos perpetuando um abismo entre a verdade e a vida, entre teoria e prática. Certamente, meus irmãos, essa é uma necessidade que eu e você temos. E é uma oração prática. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me dá a capacidade de viver a Tua palavra. Senhor, me dá poder para obedecer o Senhor. Faz esse sistema de comunicação funcionar na minha vida, para que eu ouça o Senhor corretamente e, ouvindo, eu possa responder positivamente de forma que te agrada. Senhor, me dá essa graça. Me dá a vontade, me dá a disposição de crescer no entendimento da palavra. Meus irmãos, que possamos entender que essa é uma necessidade nossa e que precisamos pedir por isso. Mas o salmista também mostra aqui uma necessidade de livramento. Verso 170, 173 e 174. Como nós observamos, embora não tenhamos lido todo o salmo, mas quando nós lemos esse salmo como um todo, a gente percebe como a vida do salmista é marcada por desafios, por situações em que ele precisa que o Senhor o livre, o liberte, o alcance. E isso aqui já demonstra, queridos, que nós não vivemos numa bolha isolada dos problemas desse mundo. Estamos imunes a qualquer tipo de problema, não. Afinal de contas, o próprio Jesus nos disse que no mundo nós iríamos ter aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A angústia do salmista aqui é expressada mais uma vez através da oração, para que a sua oração seja ouvida, atendida.
No verso 174, esse pedido é renovado quando ele diz: Senhor, eu suspiro por tua salvação. Interessante, Calvino, ele comentando esse versículo, ele mostra que depois de o salmista ter clamado por entendimento, ele implora a Deus por livramento. E embora em outras partes do salmo ele destaque que tipo de livramento é esse aqui, ele não diz livrar do quê. Mas mesmo assim, o que é interessante é que ele clama ao Senhor, e Calvino comenta disso, porque ele sabe que ele não podia escapar dessa situação se não fosse pelo livramento de Deus. Ele entrou nessa situação, ele se viu na situação em que ele estava, que precisava de livramento, e ele clama ao Senhor porque ele sabe, somente o meu libertador pode me livrar. E essa é uma realidade que nós experimentamos. Seja maior ou menor, qualquer que seja a dificuldade, meu irmão, se não for o Senhor, nós não vamos escapar dessa dificuldade. Nós não vamos escapar desse problema. Nós não vamos conseguir nos livrar. Nós precisamos da ação do nosso Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Precisamos da ação do Senhor em nossas vidas. E por isso ele clama para o Senhor: Senhor, livra-me. E é muito interessante que nós remetemos isso apenas a um perigo externo. E nós precisamos sim. É o Senhor que nos livra do homem mau. É o Senhor que livra da enfermidade. É o Senhor que livra das situações à nossa volta, dos desastres climáticos, seja lá o que for. Ele nos livra dos perigos externos. Mas nós não podemos olhar apenas para o perigo, para o mal aí fora. E o salmista faz isso, ele olha também para o mal dentro dele, para que esse livramento ocorra dentro dele. O salmista deixa bem claro, ao longo desse salmo, que a principal ação que deve acontecer é dentro do seu coração. É na sua própria vida. O mal que habita em mim, o pecado que habita em mim, a minha carne, o meu mau desejo. E isso fica claro também nesse salmo. No verso 173 ele diz: venha a tua mão socorrer-me. O verso 174, suspiro a tua salvação. O verso 175, viva a minha alma. Veja que é algo pessoal também. É algo dentro dele. Ele anseia para que esse livramento que vem por meio da palavra gere resultados internos na sua vida, gere transformação pessoal. E como é que nós podemos nos livrar de nós mesmos? Desse mal que há dentro de nós, desse desejo que muitas vezes parece que é incontrolável, o desejo por pecar, o desejo por fazer aquilo que não agrada a Deus. Interessante que Paulo ele fala sobre isso, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a dimensão que todo homem, que eu e você, enfrentamos. Existe um mal dentro de nós. Existe algo dentro de nós que nos aprisiona, que nos impede de buscar a Deus, que nos impede de ter prazer no Senhor, na sua lei, na sua palavra, que nos impede de vivenciar a palavra, de viver com entendimento. Mas glória a Deus, porque Paulo não termina o capítulo 7 aí. No verso 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele, é Jesus, quem pode nos livrar de nós mesmos. É Ele quem pode livrar do mal que habita em mim. É Ele que pode me livrar das garras do pecado que me escravizam, que me oprimem. É o Senhor quem pode nos livrar. Meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor. Salva-me de mim, Senhor.
livra-me dos meus desejos. Livra-me, Senhor, dos meus maus caminhos, dos meus maus intentos. Livra-me, Senhor, dos meus pensamentos impuros. Livra-me de mim mesmo. Porque a minha vontade natural é contra o Senhor. Nós temos essa necessidade de pedir ao Senhor por livramento, porque somente Ele é capaz de livrar. Tanto dos perigos exteriores, mas também, principalmente, daquilo que está dentro da gente. Clame ao Senhor por isso. Mas o salmista continua apresentando mais uma necessidade, a necessidade de louvar ao Senhor. Versos 172, 173 e 175. E o que temos aqui, na verdade, meus irmãos, é o resultado do clamor do salmista. 169 e 170, o salmista clama ao Senhor, clama por entendimento, clama por livramento. E por que ele clama? Qual o resultado desse clamor? E o que nós temos aqui é que esse clamor, essa resposta do Senhor, vai irromper em louvor, em glória, em exultação ao Senhor. É isso que acontece aqui. O que o salmista está nos ensinando é que conhecer sobre o Senhor, conhecer o seu caráter, conhecer a sua palavra, viver com entendimento, experimentar dessa libertação que Ele faz na nossa alma, no nosso ser, deve gerar em nós louvor ao seu nome. As pessoas que não louvam a Deus, que não exultam a Deus, que não glorificam a Deus, são pessoas que não experimentaram ainda do Senhor, que não o conheceram, que não foram libertas por Ele. O salmista é ensinado por Deus e por isso louva ao Senhor. Essa é a razão de toda a bênção que nós recebemos. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos alcança e como resultado disso nós louvamos ao Senhor. Se você não vive uma vida de louvor a Deus, você ainda não aprendeu nada a respeito dele. Você ainda não aprendeu nada a respeito do Senhor. As palavras do salmista aqui são claras. A razão pela qual eu louvo é porque o Senhor me ensinou. O Senhor me levou a isso. Eu o conheci e não tem outra atitude senão louvar o nome de Deus. O não louvor é a atitude de quem não conhece. Pessoas que só reclamam. Pessoas que reclamam de toda a situação, murmuram, que têm a língua ácida, a língua venenosa, maledicente. Essa é uma descrição de gente que não conhece a Deus, mas que infelizmente nós vemos pessoas, servas do Senhor, que dão lugar a isso. Uma vida de murmuração, uma vida de reclamação de tudo, uma vida em que a língua destila maldade, palavras amargas. Aqueles que deveriam ter os lábios redimidos, com palavras temperadas com sal, têm lábios duros, ou ainda lábios calados, indiferentes, não louvam ao Senhor. Meus irmãos, se nós fomos alcançados, e aqui precisamos lembrar, e um momento aqui ótimo para seguirmos o que ouvimos hoje pela manhã na EBD sobre o autoexame, precisamos fazer um exame nas nossas vidas. A nossa língua, ela tem louvado o Senhor. Se nós fomos transformados de fato, os nossos lábios precisam ser diferentes. O que sai da nossa boca precisa ser diferente. Precisamos sentir o desejo, a vontade de louvar o nome do Senhor. Afinal de contas, fomos criados para isso. E o salmista entendia isso, é por isso que ele clama no verso 175, viva a minha alma para louvar-te. Viva a minha alma para o louvor do Senhor. Nós encontramos aqui o sentido da nossa existência, a razão da nossa existência.
Motivo para você viver, para você existir, não está naquilo que você faz, no que você tem, no seu dinheiro, no seu emprego, nas pessoas que você ama aqui, não está na sua sexualidade. A verdadeira razão da sua existência é viver para o louvor da glória do Senhor. O salmista entendia isso e pede por isso: Senhor, viva a minha alma para te louvar. Porque eu sei que eu não vou encontrar sentido, razão, alegria em outra coisa, senão no louvor ao Senhor, numa vida diante do Senhor. Viva a minha alma para te louvar. Que o meu prazer esteja em ti, que o meu contentamento esteja em ti. Porque fora disso, meus irmãos, como diz o pregador, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Viva a minha alma para te louvar. Você tem tido uma vida de louvor ao Senhor? Seus lábios têm louvado o Senhor. Sua língua tem celebrado o que o Senhor fez, o que o Senhor faz. Mas o salmista conclui este salmo com uma última necessidade, a necessidade de cuidado. O verso 176. Depois de fazer tantas declarações bonitas a respeito da palavra, depois de expressar angústias, necessidades diante do contexto em que ele estava vivendo, o salmista aqui conclui com uma confissão. E nós podemos, pensar a despeito do prazer, do amor pela lei de Deus, da valorização que ele dava à palavra, se perguntar: esse homem é um homem muito crente. Esse salmista é um exemplo, é um servo fiel do Senhor. Mas é interessante que o salmista não se considera aqui perfeito. Ele não bate no peito e diz: eu sou bom. Nem mesmo na sua correta atitude de buscar o Senhor, de reconhecer que é falho, ele não usa isso como algo para se promover, muito pelo contrário. O salmista, na verdade, ele não se considera merecedor de nada. A estrutura aqui, desse final, é muito parecido com o que temos lá no Salmo 40, inclusive é algo que alguns dizem que por isso que é Davi autor do Salmo 119. No Salmo 40, Davi passa o salmo todo falando a respeito das maravilhas de Deus, daquilo que o Senhor fez, da sua palavra, e ele termina dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Aqui o salmista ele faz a mesma coisa. Ele reconhece que é fraco, ele reconhece que é pobre, reconhece que é necessitado, e aqui ele vai usar uma figura que também muitos atribuem ao salmo por causa de Davi, por causa dessa figura, a figura da ovelha. Uma ovelha que está desgarrada, que implora para ser achada pelo seu pastor. A passagem aqui ela tem uma ligação muito forte com Isaías 53. Vai falar do servo sofredor. O verso 6 do capítulo 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. O salmista era um servo do Senhor, um servo que desejava ser achado pelo seu pastor, uma ovelha que, mesmo suja, ferida, ela é ovelha. Ele é servo e ele implora para que o Senhor resgate. Implora para que o Senhor o trouxesse para perto. E esse pastor, meus irmãos, como nós sabemos que Isaías 53 aponta para Jesus Cristo, esse pastor, como nós lemos aqui em João capítulo 10, é o nosso Senhor Jesus. É o pastor que deixa as 99 para ir atrás daquela que está perdida. Ele é aquele que chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas o seguem. É aquele que protege, que cuida, que ama, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, o pastor que nos conduz
a verdes pastos, que nos guia até as águas tranquilas, que nos livra do vale da sombra da morte, que traz refrigério. Esse é o nosso pastor. É para esse pastor que o salmista está clamando: vem me resgatar. Eu estou perdido, eu estou fraco, vem me socorrer. Meus irmãos, eu e você precisamos do cuidado desse pastor. Precisamos do pastoreio desse pastor. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja se sentindo como salmista aqui, perdido. Uma ovelha machucada, uma ovelha ferida, triste, abatida. E eu quero confessar aqui, eu sou um pastor falho. Eu sou um pastor limitado. O meu cuidado com as ovelhas é muito falho. É muito limitado. Por mais que a gente tente, por mais que a gente corra atrás, por maior que fosse o esforço, eu sou um pastor com falhas e limitações. Mas, meus irmãos, apesar disso e de pedir ao Senhor que capacite, que me dê graça, amor, disposição, ânimo, alegria, mas acima de mim, acima do pastor Ronildo, acima do pastor Joás, acima de qualquer pastor humano, nós temos o Supremo Pastor, que cuida de nós, melhor do que qualquer pastor humano possa cuidar. Um pastor que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a hora que a ovelha clamar por socorro, esse pastor vai ao encontro dela. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso, meu irmão, clame por esse pastor. Clame pelo cuidado dele. Ele é tão bom, tão misericordioso, gracioso, que ele confia pastores falhos no trabalho de pastorear as suas ovelhas, que não são nossas, é dele. Mas acima de nós, lembre-se, existe um pastor que vai atrás de você, que cuida de você e vai conduzir a sua vida até o dia final. Clame por esse pastor, porque nós precisamos, nós necessitamos do cuidado maravilhoso dele. Meus irmãos, algumas considerações, a gente terminando. Quando nós olhamos para essa sessão e o Salmo como um todo, a gente percebe como a oração e as Escrituras andam juntos. Oração e palavra andam junto. Oração, nós falamos aqui quando estudamos no Sermão do Monte, a respeito da oração dominical, nós vimos que oração não é uma mera repetição. Oração não é um conjunto de palavras desconexas que você fala com Deus. Existe uma forma de orar. Existe uma forma certa de orar. E quanto mais nós conhecemos da palavra, melhor nós vamos orar. Você consegue avaliar o quanto uma pessoa conhece da palavra pela sua oração. O quanto ela está tendo intimidade com Deus, em leitura da palavra, em devocional, a partir da sua oração. Porque oração e palavra andam juntas. Então você quer crescer em oração, leia a palavra de Deus. E mais do que isso, quando a gente olha aqui, a gente percebe, quando nós oramos segundo a palavra, como o salmista faz aqui, a gente pode orar com confiança. Porque nós estamos orando aquilo que o Senhor nos deu. O salmista ora com confiança, com ousadia, com certeza que vai ser ouvido, porque ele não está pedindo coisa da sua cabeça. Ele não está pedindo desejo que vem dentro dele. Ele está pedindo conforme a palavra de Deus.
orações aceitas, respondidas, são feitas segundo a palavra de Deus. Esse salmo nos leva a reconhecer que nós temos necessidades, meu irmão. Reconheça que você é alguém que precisa, que você não é autossuficiente. Reconheça que não é pela sua capacidade intelectual, sua capacidade física, pelos seus recursos, pela sua saúde, pela sua posição social, intelectual, seja lá o que for. Reconheça que você é alguém que precisa do Senhor, que carece da sua graça. E busque do Senhor entendimento. Busque do Senhor poder que vem do alto para você viver de uma forma que agrada a Ele. Reconheça que você precisa se livrar do mal que existe dentro de você. Eu preciso me livrar do mal que ainda existe dentro de mim, dos pecados que ainda insistem em me afastar do Senhor, dos pecados que ainda existem dentro de mim, que roubam, que minam a alegria, a esperança, o relacionamento com Deus. Então peça àquele que pode te livrar de você mesmo: Senhor, livra-me de mim. Livra-me dos meus pecados, livra-me dos meus desejos. Reconheça isso. Reconheça também, meu irmão, que do seu lábio, os seus lábios, precisam proferir louvor ao Senhor. Não deixe que a sua língua, que a sua boca, seja espaço para falar aquilo que não agrada a Deus. Lembre-se do que nos escreveu o apóstolo Tiago: não pode sair de uma fonte doce o que é amargo. Se dentro do seu coração você é um servo do Senhor, você é uma nova criatura, a sua boca precisa sair louvor a Deus, exaltação ao Senhor. Por fim, meu irmão, reconheça que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vivendo tanto tempo na igreja, conhecendo tanto, sendo líder, reconheça que você é alguém falho, que precisa do cuidado do pastor. Por isso, clame por esse pastor, para que te coloque sempre por perto, para que ele puxe você pelo cajado, para que ele trate das suas feridas, para que ele te dê água da vida, para que ele te dê o alimento sólido. Peça, clame por esse pastor. Que o Senhor nos ajude a reconhecermos as nossas necessidades, clamarmos por elas, e tenha certeza que, segundo a palavra de Deus, Ele nos ouvirá e nos assistirá.